Eu estava na cela 47 do presídio de Tremembé, quando descobri que minha salvação não viria de onde eu esperava. Era março de 2019 e eu já cumpria 3 anos de uma pena que deveria ter durado apenas 2. Meu nome é Marcos, tenho 34 anos e esta é a confissão mais difícil da minha vida. Você já se perguntou se Deus realmente perdoa todo mundo? Porque eu acreditava nisso. Até o dia em que o pastor Henrique olhou nos meus olhos e disse que eu não merecia a liberdade. Deixa eu te contar como tudo começou. Eu não era um criminoso de carreira, sabe? Era apenas um pai desesperado que tomou a decisão errada na hora errada. Minha filha Sofia precisava de uma cirurgia urgente e o SUS tinha uma fila de 2 anos. 2 anos que ela não tinha. Então, eu fiz o que qualquer pai faria. Ou pelo menos, é o que eu dizia para mim mesmo toda noite naquela cela fria. O assalto durou menos de 3 minutos. 3 minutos que mudaram minha vida para sempre. 3 minutos que me custaram 4 anos longe da minha família. E o pior de tudo, Sofia conseguiu a cirurgia através de uma ONG 2 meses depois da minha prisão. 2 meses, se eu tivesse esperado só mais 2 meses. Mas não é sobre isso que eu vim falar hoje. É sobre o que aconteceu depois, quando eu achei que tinha encontrado minha redenção. O pastor Henrique chegou ao presídio em agosto de 2018. Ele era diferente dos outros religiosos que passavam por lá. Alto, sempre bem vestido, com uma Bíblia de couro que ele carregava como se fosse um troféu. Eu vim trazer a palavra de Deus para quem realmente quer mudar. Ele dizia sempre que chegava no pátio. No começo, eu não me interessei muito. Já tinha visto tantos presos se convertendo só para impressionar a banca do tribunal, sabe? Mas havia algo na voz do pastor Henrique que era hipnotizante. Quando ele falava sobre perdão, sobre segundas chances, sobre como Deus podia transformar qualquer vida, eu sentia um calor no peito que não sentia há anos. Marcos, ele me chamou um dia após o culto. Você tem cara de quem carrega um peso muito grande nos ombros. E tinha mesmo, o peso da culpa, da saudade, da raiva de mim mesmo. Pastor, eu só queria voltar para casa. Foi tudo o que consegui dizer. Casa é onde o coração está em paz com Deus. Ele respondeu, colocando a mão no meu ombro. E eu posso te ajudar a encontrar essa paz. Daquele dia em diante, eu não perdi nenhum culto. Lia a Bíblia todos os dias, participava dos grupos de oração, ajudava a organizar os eventos religiosos da penitenciária. O pastor Henrique me escolheu como um dos seus discípulos preferenciais, como ele gostava de dizer. Eu me sentia especial, escolhido, abençoado. Deus tem um plano para você, Marcos. Ele repetia sempre. Sua fé será recompensada. E eu acreditava. Nossa, como eu acreditava. Chegava a sonhar com o dia da minha liberdade. Imaginava eu e Sofia correndo pela praia, ela finalmente curada, eu finalmente perdoado. O pastor Henrique alimentava esses sonhos. Quando você sair daqui, vai trabalhar comigo na igreja. Deus me mostrou isso em uma visão. Você teria acreditado também? Um homem de Deus, respeitado, oferecendo não apenas perdão espiritual, mas uma chance real de reconstruir a vida. Então, chegou janeiro de 2019. Minha audiência de progressão estava marcada para março, e eu precisava de uma carta de recomendação da instituição religiosa. Era praticamente uma garantia. Todos os presos que participavam ativamente dos cultos conseguiam, era só uma formalidade. Pastor, eu procurei ele após o culto de uma quinta-feira. O senhor poderia escrever minha carta de recomendação? A audiência é semana que vem. Ele me olhou de um jeito estranho, um olhar que eu nunca tinha visto antes. Frio, calculista. Marcos, precisamos conversar em particular. Fomos até a sala que a direção cedia para as atividades religiosas. Ele fechou a porta e se sentou atrás da mesinha de plástico branca. Por um momento,
só o silêncio pesado entre nós. Marcos, eu oro por você todos os dias, ele começou. Mas havia algo diferente na sua voz. E Deus me revelou algo muito sério sobre seu coração. Meu estômago gelou. O que o senhor quer dizer, pastor? Você não está verdadeiramente arrependido do que fez. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Pastor, eu me entreguei completamente a Jesus. O Senhor mesmo disse que eu era um dos seus melhores discípulos. Aparências enganam. Marcos, Deus vê o coração e seu coração ainda está cheio de justificativas para o crime que cometeu. Você ainda se vê como vítima das circunstâncias. Mas, pastor, eu era um pai desesperado. Minha filha estava morrendo. Você vê? Ele se levantou, caminhando em volta da mesa. Aí está a prova. Um verdadeiro convertido assumiria total responsabilidade, sem exceções, sem mas, sem justificativas. Você ainda não entendeu a gravidade do seu pecado. Eu senti o chão desabar. Pastor, por favor, eu preciso dessa carta. Minha filha está me esperando. E é exatamente por isso que você não pode sair agora. Ele voltou a se sentar, abrindo a Bíblia. Você precisa aprender que sua vida não pertence mais a você. Pertence a Deus. E se Deus quer que você fique aqui mais tempo para purificar sua alma, quem somos nós para questionar? Naquele momento, algo dentro de mim se partiu. Não era apenas a negativa da carta. Era o jeito como ele falava, como se tivesse o direito de decidir sobre minha vida, sobre meu merecimento do perdão divino. Pastor, o senhor não pode fazer isso comigo. Eu dediquei minha vida à igreja aqui dentro. E por isso, você deve estar grato. Deus está te dando mais tempo para verdadeiramente se arrepender. Ele fechou a Bíblia com um estalo seco. Minha decisão está tomada, Marcos. Não vou escrever sua carta de recomendação. Saí daquela sala destroçado. Não era possível que depois de 2 anos de fé sincera, de participação ativa, de verdadeira transformação, eu fosse negado dessa forma. Mas o pior ainda estava por vir. Naquela noite, na cela, eu não conseguia dormir. Ficava repassando a conversa, tentando entender onde eu tinha errado. Foi quando meu companheiro de cela, o Rodrigo, sentou na beirada da minha cama. Cara, você tá sabendo da história do pastor, né? Ele sussurrou. Que história? Marcos, o cara cobra R$3.000 para escrever carta de recomendação. O mundo parou. O quê? É sério, mano. Tem uns 5 caras aqui que pagaram. O Jefferson da Cela 23 me contou. Ele pagou semana passada e já tá com a carta pronta. Você já sentiu aquela sensação de que tudo em que você acreditava era uma mentira? Era como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo dos meus pés e me empurrado num poço sem fundo. Rodrigo, você tem certeza disso? Tenho, e tem mais. O cara tem um esquema com alguns agentes. Ele escolhe quem vai ser salvo e quem vai continuar aqui. Não é sobre fé, cara. É sobre dinheiro. Eu passei a madrugada inteira acordado, processando aquela informação. Tudo começava a fazer sentido. A forma como ele tratava diferentes presos, os escolhidos que sempre conseguiam as cartas, as conversas particulares que ele tinha com alguns detentos específicos. No dia seguinte, procurei o Jefferson. Ele confirmou tudo. Marcos, eu não queria te contar porque vi como você era dedicado à igreja, mas o pastor me procurou no mês passado, oferecendo a carta por R$3.000. Minha família vendeu a geladeira para conseguir o dinheiro, e se você não tivesse pago, ele disse que Deus tinha revelado que eu não estava pronto para a liberdade. Jefferson baixou a cabeça. A mesma coisa que ele falou para você. Eu senti uma raiva que não sentia há anos. Não era só pela manipulação, pela extorsão, pela mentira. Era pelo fato de ele ter usado o nome de Deus, a minha fé genuína, para me enganar. Quantas noites eu passei orando, me esforçando para ser uma pessoa melhor, acreditando que estava no caminho certo. Jefferson,
A gente precisa denunciar isso. Cara, você tá louco? Ele tem proteção aqui dentro. Alguns agentes ganham uma parte do esquema dele. Se a gente abrir a boca, nossa vida vira um inferno. E ele estava certo. Era a palavra de alguns presos contra a de um pastor respeitado. Quem ia acreditar na gente? Mas eu não conseguia aceitar aquilo passivamente. Não depois de ter sido manipulado dessa forma. Você faria o mesmo no meu lugar? Deixaria passar ou tentaria fazer justiça? Durante as semanas seguintes, comecei a prestar atenção em todos os detalhes dos cultos do pastor Henrique. Como ele escolhia com quem conversar em particular, como tratava diferentemente alguns presos, como sempre tinha uma desculpa espiritual para suas decisões. Era um sistema perfeito de manipulação religiosa. Descobri que não era só a carta de recomendação. Ele também cobrava para incluir presos em atividades especiais que davam pontos para a remissão da pena. R$ 500 para participar do coral da igreja, R$ 1.000 para ser monitor das atividades religiosas. Tudo disfarçado de contribuição para a obra de Deus. Deus precisa ver seu comprometimento financeiro com a igreja. Ele dizia aos que questionavam os valores. É uma prova de fé. O mais revoltante era ver presos pobres como eu se esforçando genuinamente para participar das atividades, acreditando que aquilo seria suficiente, enquanto outros compravam sua santidade e suas chances de liberdade. Então que conheci o Pedro, um detento da cela 12, que estava há 6 anos cumprindo pena. Ele tinha uma história parecida com a minha. Crime cometido por desespero, arrependimento sincero, participação ativa na igreja. Mas ele nunca conseguia as cartas de recomendação. Pedro, você já tentou conversar com o pastor sobre sua progressão? Já tentei várias vezes, Marcos. Ele sempre diz que Deus ainda não me deu o sinal verde, que eu preciso mais tempo para purificar minha alma. Pedro suspirou fundo. Minha mãe tem 78 anos e não está bem de saúde. Eu só queria estar com ela nos últimos momentos. Aquilo me partiu o coração. Pedro era um dos homens mais bondosos que eu conheci na prisão. Ajudava todo mundo, nunca se envolvia em confusão, havia realmente mudado de vida, mas ele não tinha dinheiro para comprar sua redenção. Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu ia denunciar o pastor Henrique, não importava as consequências, mas precisava de provas. Não podia ser só a minha palavra contra a dele. Comecei a documentar tudo. Conversava discretamente com outros presos, anotava nomes, valores, datas. Descobri que o esquema existia há mais de 2 anos e que dezenas de famílias tinham se endividado para pagar as contribuições do pastor. A prova definitiva veio de uma forma que eu nunca esperava. Durante uma das orações coletivas, o pastor Henrique recebeu uma ligação no celular que ele esqueceu de desligar. A conversa vazou pelo alto-falante da capela. Sim, ele pode pagar os 5.000? Ótimo. Então a carta de recomendação sai na segunda-feira. E não esqueça de combinar com o agente Silva sobre a avaliação comportamental. O silêncio na capela foi ensurdecedor. Mais de 50 presos ouviram a conversa. Não tinha como negar, não tinha como inventar desculpa espiritual. Era a prova que eu precisava. Mas o que aconteceu depois me mostrou como o sistema era mais podre do que eu imaginava. No dia seguinte, o pastor Henrique foi chamado pela direção do presídio. Eu achei que finalmente a justiça seria feita, que ele seria afastado, investigado, punido. 2 horas depois, ele voltou sorrindo, como se nada tivesse acontecido. Irmãos, ele disse durante o culto da tarde, o diabo tentou semear a discórdia entre nós ontem, mas Deus é maior que qualquer armadilha do inimigo. Eu não conseguia acreditar no cinismo. Pastor, nós ouvimos a conversa. O Senhor estava combinando preços para cartas de recomendação. Marcos, você está interpretando mal uma conversa sobre doações para reformar a igreja do bairro onde eu moro.
mas vejo que o inimigo está usando você para causar divisão aqui. Ele me olhou com uma frieza que me deu arrepios. Talvez você precise de mais tempo de reflexão na solitária. A ameaça era clara. E 3 dias depois, eu fui transferido para o isolamento disciplinar por incitar rebelião religiosa. 20 dias numa cela de 2 metros por 2, sem visita, sem banho de sol, sem contato com outros presos. Você já ficou 20 dias sozinho com seus pensamentos? É uma tortura psicológica que quase me quebrou. Mas foi nesse isolamento que eu entendi uma coisa importante. O pastor Henrique não era apenas um oportunista. Ele era parte de um sistema maior de corrupção. Quando saí da solitária, descobri que outros presos que tinham questionado o pastor também foram punidos. Pedro foi transferido para outro presídio por questões disciplinares. O Jefferson perdeu o direito às visitas íntimas por 3 meses. O Rodrigo foi rebaixado no trabalho interno da penitenciária. Era uma operação de silenciamento sistemático. E funcionava. Os presos que sobraram tinham medo de questionar qualquer coisa. Voltaram a pagar as contribuições em silêncio, fingindo que nada tinha acontecido. Marcos, o pastor me procurou uma semana após eu sair da solitária. Espero que esses dias de reflexão tenham te ajudado a entender a importância da obediência. Pastor, eu sei o que o Senhor está fazendo, e um dia isso vai ser descoberto. Marcos, você está acusando um homem de Deus sem provas. Isso é um pecado muito grave. Ele abriu a Bíblia numa página específica. Está escrito: contra um ancião não aceites acusação, a não ser que tenha 2 ou 3 testemunhas. Você tem essas testemunhas? Ele sabia que não. Sabia que tinha conseguido silenciar todos que poderiam testemunhar contra ele. Era genial na sua maldade. Além disso, ele continuou: tenho uma proposta para você. Seu comportamento até aquele mal-entendido era exemplar. Se você voltar a participar ativamente das atividades religiosas e parar com essas acusações infundadas, posso reconsiderar sua situação. O Senhor quer que eu pague pelos 3.000 pela carta? Eu quero que você demonstre seu verdadeiro arrependimento e comprometimento com a obra de Deus. O sorriso dele era de quem sabia que estava ganhando. A escolha é sua, Marcos. Continuar nessa rebeldia estéril ou aceitar a graça que Deus está oferecendo através do meu ministério. Eu tinha 2 opções: aceitar o esquema e comprar minha liberdade, ou continuar lutando contra um sistema que parecia invencível. Escolhi a terceira opção, a paciência estratégica. Pastor, o senhor tem razão. Eu preciso refletir melhor sobre meu coração e minhas intenções. Que bom, Marcos. Deus está falando com você. Voltei a frequentar os cultos, mas dessa vez com um objetivo diferente. Não estava mais buscando salvação espiritual através daquele homem. Estava coletando evidências e aguardando a oportunidade certa. E essa oportunidade veio de onde eu menos esperava. Em abril de 2019, chegou ao presídio um novo capelão católico, Padre Roberto. Ele era o oposto do pastor Henrique, simples, humilde, genuinamente preocupado com o bem-estar espiritual dos presos. Não cobrava nada, não fazia diferenciação, não prometia milagres em troca de dinheiro. Padre, posso conversar com o senhor sobre algo muito sério? Procurei ele após uma de suas missas. Claro, meu filho. Do que se trata? Contei tudo. O esquema de cobrança, as cartas de recomendação vendidas, as punições para quem questionava, a corrupção de alguns agentes. O padre Roberto me ouviu, em silêncio, fazendo anotações discretas. Marcos, isso é muito grave. Você tem alguma prova concreta? Padre, é a minha palavra contra a dele. E ele tem proteção aqui dentro. Deixe isso comigo. Vou investigar discretamente. O padre Roberto era mais esperto do que eu imaginava. Durante as semanas seguintes, ele começou a conversar individualmente com vários presos, sempre de forma casual, nunca parecendo estar investigando.
Aos poucos, foi montando um dossiê completo do esquema. Descobriu que não era apenas o pastor Henrique. Havia toda uma rede envolvendo alguns agentes penitenciários, funcionários da administração e até membros da Comissão de Progressão de Pena. As cartas de recomendação religiosa eram apenas uma parte de um sistema maior de venda de benefícios. Marcos, ele me procurou em maio. Consegui evidências suficientes. Vou denunciar às autoridades competentes. Mas preciso que você esteja preparado para as consequências. Que tipo de consequências, padre? Quando isso explodir, vocês que me ajudaram podem sofrer represálias. O pastor e os agentes corruptos vão tentar se vingar antes de serem afastados. Padre, eu aceito qualquer risco. Não posso deixar que outros presos continuem sendo enganados. No final de maio de 2019, o padre Roberto protocolou uma denúncia formal no Ministério Público, incluindo gravações de áudio, depoimentos de mais de 20 presos e documentos que comprovavam as irregularidades financeiras do ministério do pastor Henrique. A investigação foi rápida. Em menos de uma semana, promotores do MP chegaram ao presídio para ouvir testemunhas. Eu fui um dos primeiros a depor. Senhor Marcos, o senhor pode nos contar detalhadamente como funcionava o esquema de cobrança por cartas de recomendação? Contei tudo. Cada conversa, cada valor, cada ameaça, cada punição. Outros presos confirmaram minha versão. As evidências eram incontestáveis. O pastor Henrique foi afastado imediatamente das atividades no presídio e começou a responder a um processo criminal por extorsão, formação de quadrilha e corrupção ativa. 3 agentes penitenciários também foram suspensos e investigados, mas a parte mais satisfatória veio depois. Em junho, finalmente saiu minha progressão de pena. Não precisei de carta de recomendação do pastor Henrique. O padre Roberto escreveu uma carta simples, sem cobrança, apenas relatando minha participação nas atividades católicas e meu comportamento durante o período que ele me acompanhou. Marcos, o juiz disse durante a audiência, vejo em seu processo que o senhor foi uma das principais testemunhas na denúncia contra irregularidades religiosas no presídio. Isso demonstra caráter e comprometimento com a justiça. Concedo sua progressão para regime semiaberto. Saí da audiência emocionado. Não era só a liberdade gradual que me alegrava, era a sensação de que a justiça tinha sido feita, de que minha luta não tinha sido em vão. No dia da minha saída para o semiaberto, o Pedro me procurou no pátio. Ele tinha conseguido sua progressão também, com uma carta do padre Roberto. Sua mãe ainda estava viva, esperando por ele. Marcos, obrigado por não ter desistido da luta. Você salvou muita gente aqui dentro. Pedro, eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. Ninguém merece ter sua fé manipulada dessa forma. Quando finalmente deixei o regime fechado, em julho de 2019, levava comigo uma lição amarga. Nem todos que falam em nome de Deus são representantes de Deus. Alguns usam a fé alheia como ferramenta de exploração e poder. Reencontrei minha filha Sofia naquele mesmo mês. Ela estava bem, curada, crescida, ainda mais linda do que eu lembrava. Quando ela me abraçou, eu senti que todo o sofrimento tinha valido a pena. Não pelos anos perdidos, mas pela certeza de que tinha feito a coisa certa. Pai, você demorou muito, ela disse com aquela sinceridade das crianças. Desculpa, princesa. Papai teve que cuidar de algumas coisas importantes antes de poder voltar para casa. E tinha mesmo. Às vezes, fazer a coisa certa demora mais tempo, custa mais caro, traz mais sofrimento. Mas é o que nos faz dormir em paz à noite. O pastor Henrique foi condenado a 4 anos de prisão em regime fechado. Ele deve estar cumprindo pena agora em algum presídio do interior. Espero que tenha encontrado um capelão honesto por lá. Alguém que o ajude a realmente se redimir dos seus pecados.
Os agentes envolvidos foram demitidos e também condenados. O sistema de corrupção foi desmantelado e novas regras foram criadas para fiscalizar as atividades religiosas nos presídios. Mas o que mais me marca nessa história não é a vitória da justiça. É a lembrança de quantos homens passaram anos a mais na prisão porque não tinham dinheiro para comprar seu perdão. Quantas famílias se endividaram acreditando estar contribuindo para a obra de Deus. Quantos perderam a fé verdadeira por causa da falsidade de um homem. Se essa história te lembra algo, compartilhe comigo nos comentários. A fé não deveria ser um privilégio de quem pode pagar por ela. Hoje eu trabalho como pedreiro, moro numa casa simples com Sofia, frequento uma igreja pequena do bairro, onde o pastor não cobra nada de ninguém e nunca promete milagres em troca de dinheiro. Aprendi que a verdadeira fé não precisa de intermediários corruptos. Ela mora dentro de cada um de nós, mas ainda há outras histórias que preciso contar. Outras vozes que precisam ser ouvidas, porque dentro das grades, entre os corredores frios e as celas superlotadas, acontecem dramas humanos que o mundo precisa conhecer. A próxima história que vou compartilhar com vocês é sobre um homem que encontrou Deus de verdade na prisão, mas descobriu que nem sempre isso é suficiente para conquistar o perdão da sociedade. É sobre segundas chances negadas e sobre como o preconceito pode ser mais forte que a redenção sincera. Eu estava na metade do cumprimento da minha pena quando conheci o Antônio. Era final de 2018, eu ainda acreditava piamente nas palavras do pastor Henrique, ainda achava que minha salvação viria através daquele homem que se dizia enviado por Deus. O Antônio chegou ao presídio numa quinta-feira chuvosa, transferido de uma cadeia do interior. 42 anos, cabelos grisalhos, mãos calejadas de quem trabalhou a vida inteira com madeira. Qual é sua história? Perguntei quando ele se acomodou na cela ao lado da minha. Matei um homem. Ele respondeu sem rodeios. Matei porque ele estava estuprando minha filha de 12 anos. Você já conheceu alguém que fez algo terrível por um motivo que você entenderia perfeitamente se estivesse no lugar dele? O Antônio era esse tipo de pessoa. Um homem comum, trabalhador, pai de família, que num momento de desespero e raiva fez justiça com as próprias mãos. Como foi que aconteceu? Perguntei, porque às vezes conversar sobre o que nos trouxe até ali ajuda a processar a culpa. Eu trabalhava numa marcenaria, saía de casa às 6 da manhã, voltava às 7 da noite. Minha esposa tinha morrido há 2 anos, então era só eu e a Laura. Ela era uma menina esperta, estudiosa, sonhava em ser professora. Antônio pausou, os olhos perdidos em algum lugar distante. Tinha um vizinho, o Rogério, que sempre oferecia ajuda. Dizia que podia buscar a Laura na escola quando eu não conseguisse, que podia ficar com ela quando eu viajava a trabalho. Eu achei que era bondade. O que veio depois era previsível e assustador ao mesmo tempo. O Rogério começou a ganhar a confiança da menina, depois começou os abusos. Laura ficou meses sem contar nada, com medo, com vergonha, achando que era culpa dela. Foi numa segunda-feira que ela me contou. Chegou da escola chorando, toda machucada, e contou tudo. Disse que o Rogério tinha ameaçado matar ela se contasse para alguém. Antônio cerrou os punhos. Marcos, quando você vê sua filha naquele estado, quando você percebe que falhou na função mais básica de um pai, que é proteger seu filho, alguma coisa se rompe dentro de você. Eu entendia perfeitamente. Lembrava das noites em que olhava para Sofia no hospital, conectada àqueles tubos, lutando para respirar, e sentia uma raiva assassina contra Deus, contra o destino, contra minha própria impotência. O que você fez, Antônio? Fiz a pior coisa que um pai pode fazer. E também a única coisa que eu conseguia imaginar fazer naquele momento. Ele suspirou fundo.
Esperei ele chegar em casa na noite de terça-feira. Bati na porta. Quando ele abriu, eu disse: "Você abusou da minha filha." Ele tentou negar, tentou fechar a porta na minha cara. Foi quando eu perdi completamente o controle. O Antônio matou Rogério com 17 marteladas. 17. Depois ligou para a polícia e confessou tudo. Não tentou fugir, não inventou desculpa, não alegou legítima defesa, assumiu integralmente o que tinha feito. Marcos, eu não me arrependo de ter matado aquele desgraçado. Me arrependo de não ter protegido minha filha antes. Me arrependo de ter confiado num predador. Mas de ter feito justiça? Jamais. Era essa a diferença entre eu e Antônio. Eu me arrependia genuinamente do assalto que cometi. Sabia que tinha sido errado, que tinha outras opções, que tinha agido por desespero, mas ainda assim tinha agido errado. O Antônio sabia que tinha quebrado a lei, que ia pagar por isso, mas não sentia remorso pelo ato em si. E a Laura? Como ela está? Está morando com minha irmã em outro estado. Não fala comigo desde que fui preso. A dor na voz dele era palpável. Ela diz que eu transformei ela numa órfã, que preferia conviver com o trauma do abuso a ter um pai assassino. Essa era a tragédia real do Antônio. Ele tinha feito justiça, mas perdeu a filha no processo. A menina que ele queria proteger agora o rejeitava completamente. Era um preço alto demais por uma vingança que nem ela queria. Antônio, você já tentou falar com ela através da sua irmã? Já tentei várias vezes. Ela não quer nem ouvir. Meu nome diz que eu sou igual ao Rogério, que também sou violento, que também faço mal às pessoas. Ele balançou a cabeça tristemente. Talvez ela tenha razão, Marcos. Talvez eu seja mesmo um monstro. Foi nessa época que Antônio começou a frequentar os cultos do pastor Henrique. Diferente de mim, que buscava na fé uma forma de me redimir e ganhar minha liberdade, Antônio buscava uma forma de conviver com a culpa e com a rejeição da filha. Deus perdoa até o pior dos pecadores, dizia o pastor Henrique durante seus sermões. Não importa o que você fez, não importa quão longe você se afastou do caminho, sempre há uma chance de recomeçar. Antônio se agarrou nessas palavras como um homem se aferra a uma boia em alto mar. Ele se converteu de forma genuína, sincera, desesperada. Lia a Bíblia todos os dias, participava de todos os cultos, ajudava na organização das atividades religiosas. Era um dos convertidos mais dedicados que eu já tinha visto. Marcos, você acha que Deus realmente pode perdoar o que eu fiz? Ele me perguntou uma noite quando não conseguia dormir. Antônio, se Deus pode perdoar um ladrão como eu, pode perdoar você também. A questão é se você consegue perdoar a si mesmo. Eu não preciso me perdoar. Eu preciso que minha filha me perdoe. E acho que isso nunca vai acontecer. Era essa a diferença fundamental entre nós dois. Minha culpa era interna, algo entre eu e minha consciência. A dele era externa, materializada na rejeição da pessoa mais importante da sua vida. Passaram-se meses e Antônio continuava sua jornada espiritual, com uma dedicação que impressionava até os mais céticos. Ele memorizou capítulos inteiros da Bíblia, liderava grupos de oração, aconselhava outros presos que chegavam perdidos e desesperados. Se alguém merecia uma segunda chance, era ele, Antônio. Eu disse numa tarde de dezembro, quando ainda acreditava nas boas intenções do pastor Henrique. Você deveria conversar com o pastor sobre sua progressão de pena. Sua transformação é visível para qualquer um. Você acha, Marcos, será que alguém lá fora vai conseguir enxergar além do crime que cometi? Cara, você matou um pedófilo que abusou da sua filha. A maioria das pessoas vai entender seu lado, principalmente vendo como você mudou, como eu estava enganado. A sociedade é muito mais complexa e impiedosa do que eu imaginava naquela época.
Em janeiro de 2019, quando começaram os problemas com o pastor Henrique e suas extorsões, Antônio foi uma das primeiras vítimas do esquema. O pastor sabia que a história dele despertava simpatia, que qualquer juiz entenderia as circunstâncias do crime, que sua conversão era genuína. Era o candidato perfeito para uma progressão de pena bem-sucedida. Antônio, Deus me revelou que sua hora está chegando, disse o pastor durante uma conversa particular. Mas você precisa demonstrar seu comprometimento real com a obra divina. Pastor, eu faço tudo o que o Senhor pede. Participo de todos os cultos, ajudo na organização, leio a Bíblia para os que não sabem ler. Sim, mas existe uma diferença entre servir a Deus e servir à Igreja de Deus. A igreja precisa de recursos para continuar seu trabalho de salvação. Precisa de pessoas que entendam que a obra divina também tem necessidades materiais. Antônio não tinha família rica, não. Tinha bens para vender. Mas tinha algo que muitos presos não tinham, uma profissão valorizada. Ele era um marceneiro excelente. E no presídio trabalhava na oficina de carpintaria, onde produzia móveis que eram vendidos para ajudar na manutenção da penitenciária. Pastor, eu não tenho dinheiro para contribuir. Minha irmã mal consegue cuidar da Laura. Antônio, você tem habilidades, tem conhecimento. Deus pode usar seus talentos de maneiras que você nem imagina. O pastor sorriu com aquela gentileza falsa que eu conhecia bem. Que tal fazer alguns móveis especiais para a igreja? Uma mesa de comunhão, um púlpito, alguns bancos? Seria sua contribuição para a obra de Deus? Parecia razoável, até inocente. Antônio aceitou fazer os móveis, trabalhando em suas horas livres, usando sua própria cota de madeira da oficina, investindo semanas de trabalho detalhado para criar peças realmente bonitas. Marcos, estou fazendo uma mesa de comunhão linda para a igreja do pastor, ele me contou todo animado. Madeira de lei, entalhes à mão, acabamento perfeito. Quando ele entregar para a igreja, tenho certeza de que Deus vai abençoar minha liberdade. Eu já estava começando a desconfiar do pastor naquela época, mas não quis desencorajar Antônio. Ele estava tão esperançoso, tão dedicado, que eu não tive coragem de plantar dúvidas na cabeça dele. 2 semanas depois, descobri a verdade por acaso. Estava passando pela sala da administração quando ouvi uma conversa entre 2 agentes sobre uns móveis que tinham sido vendidos numa loja de antiguidades do centro da cidade. Móveis de presidiário vendem bem, dizia um deles. O pessoal gosta da história, acha que tem um charme especial e o trabalho é impecável. Quanto o pastor conseguiu pelos móveis do Antônio? Uns 5.000 pelos 3 móveis. Não é mal para algumas semanas de trabalho gratuito. Meu sangue gelou. O pastor estava vendendo o trabalho do Antônio e embolsando o dinheiro. Os móveis que deveriam ir para a igreja estavam sendo comercializados como peças de decoração exótica. Antônio, preciso te contar uma coisa. Procurei ele naquela noite. Quando contei sobre a conversa que escutei, vi o mundo desabar nos olhos dele. Não era só a decepção com a traição do pastor. Era a sensação de ter sido enganado mais uma vez, de ter sua boa-fé explorada por alguém em quem confiava completamente. Marcos, eu trabalhei 6 semanas naqueles móveis. 6 semanas acordando às 5 da manhã, dormindo depois da meia-noite, colocando cada detalhe, cada entalhe, como se fosse uma oração materializada. As mãos dele tremiam de raiva. E o desgraçado vendeu tudo como se fosse quinquilharia para Playboy decorar apartamento. Antônio, você vai confrontar ele? Vou perguntar na cara dura onde estão os móveis que eu fiz para a igreja dele. No dia seguinte, Antônio procurou o pastor Henrique logo após o culto. Eu fiquei por perto para ouvir a conversa. Pastor, gostaria de saber como ficaram os móveis que fiz para a sua igreja.
Ah, Antônio, ficaram lindos, a congregação adorou. O pastor nem piscou ao mentir. Deus vai recompensar seu trabalho dedicado. Pastor, eu gostaria de ver algumas fotos dos móveis na igreja. Sabe como é? Um artesão gosta de ver sua obra sendo usada. A expressão do pastor mudou levemente. Antônio, por que essa necessidade de comprovação? Você não confia na minha palavra? Confio, pastor. Só quero ver como ficaram na decoração da igreja. Meu filho, você está demonstrando um apego material à sua obra que não é saudável espiritualmente. Quando você fez os móveis, ofereceu a Deus, não é mesmo? Então, não deveria mais se preocupar com eles. Era genial. O pastor conseguia transformar qualquer questionamento em falha espiritual da vítima. Mas Antônio não era mais o homem ingênuo que chegara ao presídio meses antes. Pastor, eu ofereci os móveis para a sua igreja, não para a sua conta bancária. O silêncio que se seguiu foi tenso. Outros presos começaram a prestar atenção na conversa. O pastor percebeu que estava perdendo o controle da situação. Antônio, você está fazendo acusações muito graves contra um homem de Deus. Espero que tenha provas do que está insinuando. Tenho a prova de que os móveis não estão em igreja nenhuma. Estão numa loja de antiguidades no centro da cidade, sendo vendidos por R$5.000. A cara do pastor, quando ouviu isso, foi impagável. Ele sabia que tinha sido descoberto, mas ainda tentou contornar a situação. Antônio, mesmo que isso fosse verdade, seria para arrecadar fundos para a igreja. Às vezes, vendemos doações para conseguir dinheiro para obras maiores. Então o Senhor admite que vendeu meu trabalho? Eu não admito nada. Mas se vendesse, seria para um propósito nobre. Antônio se levantou devagar. Era um homem grande, forte, com mãos que sabiam trabalhar madeira e que já tinham tirado uma vida. Por um momento, achei que ele fosse repetir com o pastor o que tinha feito com o abusador da filha. Pastor, o Senhor é um ladrão que usa o nome de Deus para roubar homens desesperados. A voz dele estava controlada, mas carregada de ameaça. Se fosse lá fora, o senhor já teria levado umas marteladas na cabeça. Antônio, você está ameaçando um pastor. Isso é muito grave. Não estou ameaçando ninguém. Estou constatando um fato. Antônio se aproximou mais do pastor. Lá fora, ladrões como você são ajustados na base da porrada. Aqui dentro, vocês ficam se escondendo atrás da religião para roubar quem mais precisa de esperança. O pastor ficou visivelmente abalado. Não estava acostumado a ser confrontado diretamente, principalmente por alguém que conhecia sua verdadeira natureza. Eu vou relatar essa ameaça para a direção do presídio, disse o pastor, tentando recuperar a autoridade. Relate mesmo. E quando relatarem, conte também sobre os R$5.000 que o senhor embolsou com meu trabalho. A partir daquele dia, Antônio se tornou uma das principais vozes contra as práticas do pastor Henrique. Junto comigo e com outros presos que tinham sido enganados, ele formou uma rede de resistência que eventualmente resultaria na denúncia que derrubou o esquema de corrupção. Mas a luta de Antônio não terminou quando o pastor foi afastado. Na verdade, foi quando começaram seus problemas reais. Em março de 2019, Antônio conseguiu sua progressão para o regime semiaberto. Diferente de mim, que saí gradualmente e tive tempo de me readaptar, ele foi direto para o regime aberto, com direito a trabalhar durante o dia e dormir em casa. Marcos, vou tentar voltar para a marcenaria onde trabalhava antes, ele me disse. No dia da despedida, o dono era amigo do meu pai, talvez ele me dê uma chance. Antônio, você vai conseguir. Sua transformação é real. Qualquer um pode ver isso, como eu estava errado. A transformação de Antônio era real, mas isso não importava para o mundo lá fora. 2 semanas depois, recebi uma carta dele. Marcos, o mundo lá fora não é como imaginávamos.
Fui na marcenaria e o dono nem me deixou entrar. Disse que não, podia ter um assassino trabalhando com ele, que os clientes não iam aceitar. Tentei explicar as circunstâncias do meu crime. Falei sobre minha conversão, sobre como mudei. Ele disse que não importava, que assassino é assassino. A carta continuava relatando uma sequência de portas fechadas na cara, outras marcenarias, fábricas de móveis, até mesmo serviços braçais como construção civil. Em toda parte, a mesma reação, rejeição imediata quando descobriam seu passado. O pior, Marcos, é que as pessoas nem querem saber dos detalhes. Falam homicídio e pronto. Já viram tudo que precisavam ver. Não importa que eu tenha matado um pedófilo. Não importa que eu tenha me convertido. Para eles, eu sou apenas um assassino solto na sociedade. A segunda carta chegou um mês depois. Marcos, estou morando numa pensão de bêbados e viciados no centro da cidade. É o único lugar que aceita alguém com meu histórico. Pago R$ 200 por semana por um quarto com goteira que divido com um crack. Não consegui trabalho em lugar nenhum. Estou sobrevivendo de biscates, carregar compra de supermercado, limpar quintal, pintar muro. As pessoas me pagam mal porque sabem que não tenho opção. A terceira carta foi a mais dolorosa. Marcos, tentei falar com a Laura através da minha irmã. Disse que estava trabalhando, que tinha mudado, que queria pelo menos mandar uma pensão para ela. Sabe qual foi a resposta? Que ela não quer dinheiro de assassino, que prefere passar necessidade a aceitar qualquer coisa minha. Minha própria filha me rejeita completamente. A menina que eu matei para defender não quer nem saber se estou vivo ou morto. As cartas de Antônio foram ficando mais desesperadas ao longo dos meses. Ele estava descobrindo que a redenção espiritual não significa nada se a sociedade não está disposta a aceitar essa redenção. Que não adianta mudar de vida se ninguém está disposto a dar a você a chance de provar essa mudança. Marcos, às vezes eu penso se não teria sido melhor ficar na cadeia. Pelo menos lá dentro eu tinha dignidade, tinha um propósito, tinha respeito dos outros presos. Aqui fora eu sou um pária, um fantasma, alguém que assusta as pessoas só de existir. A quinta carta chegou em agosto de 2019. Marcos, vou voltar para a cadeia. Não aguento mais essa vida de humilhação constante. Vou fazer alguma coisa para ser preso de novo. Pelo menos lá dentro eu sei quem sou, sei qual é meu lugar, sei que tenho valor como pessoa. Eu fiquei desesperado quando li essa carta. Antônio estava planejando cometer um crime só para voltar para a prisão, porque não conseguia viver na sociedade como ex-presidiário. Era uma tragédia que eu não podia deixar acontecer. Escrevi para ele imediatamente: Antônio, não faça essa loucura. Você não pode jogar fora todos os anos de transformação por causa da ignorância das pessoas. Existe outro caminho, você só precisa descobrir qual é. Levei várias semanas para convencê-lo a não desistir. Durante esse período, mantivemos uma correspondência intensa, onde eu tentava mostrar que havia outras possibilidades, que nem toda a sociedade era preconceituosa, que ele só precisava encontrar as pessoas certas. Foi quando tive uma ideia que mudaria tudo. Antônio, você já pensou em trabalhar com outros ex-presidiários? Em vez de tentar se encaixar numa sociedade que te rejeita, que tal criar sua própria oportunidade? A resposta dele veio rápida. Marcos, que tipo de trabalho eu poderia fazer com outros ex-presidiários? Ninguém ia confiar numa empresa de ex-detentos. Antônio, existem ONGs que trabalham com reinserção social. Existem programas governamentais de incentivo ao trabalho de ex-presidiários. E existe um mercado para móveis artesanais de qualidade. Você poderia montar uma oficina cooperativa. A ideia plantou uma semente na cabeça dele. Durante as semanas seguintes, Antônio começou a pesquisar sobre cooperativas de ex-presidiários, programas de microcrédito, ONGs que apoiavam a reinserção social.
Descobriu que existia sim um nicho de mercado para produtos com história, incluindo móveis feitos por ex-detentos que queriam reconstruir a vida. Marcos, encontrei uma ONG que apoia projetos de reinserção social. Eles oferecem capacitação em empreendedorismo e podem ajudar com empréstimos para equipamentos. Vou tentar montar uma marcenaria cooperativa com outros ex-presidiários. A partir daquele momento, a correspondência com Antônio mudou completamente de tom. Em vez de cartas desesperadas e amarguradas, começaram a chegar relatos esperançosos sobre reuniões com assistentes sociais, cursos de empreendedorismo, contatos com outros ex-detentos que tinham habilidades complementares. Marcos, conheci um cara que era soldador, outro que era pintor, outro que trabalhava com estofamento. Se juntarmos nossas habilidades, podemos fazer móveis completos, desde a estrutura até o acabamento final. 6 meses depois, Antônio conseguiu um pequeno empréstimo da ONG e alugou um galpão na periferia da cidade. Junto com 3 outros ex-presidiários, montou a Cooperativa Recomeço, uma marcenaria especializada em móveis rústicos e artesanais. Marcos, o negócio está funcionando. No começo foi difícil encontrar clientes, mas descobrimos que existe um público que valoriza móveis com história. Restaurantes temáticos, pousadas rurais, pessoas que gostam de decoração rústica. Eles compram nossos móveis não apenas pela qualidade, mas pela história de superação que está por trás. A cooperativa de Antônio se tornou um modelo de reinserção social bem-sucedida. Em 2 anos, eles saíram do galpão alugado para um espaço próprio. Contrataram outros ex-presidiários, começaram a dar cursos de marcenaria para jovens em situação de risco. Antônio encontrou seu lugar no mundo, não tentando se esconder do seu passado, mas usando-o como motivação para ajudar outros. Marcos, mês passado vendemos uma mesa para um restaurante no centro da cidade. O dono fez questão de colocar uma plaquinha contando que o móvel foi feito na Cooperativa Recomeço, por pessoas que estão reconstruindo a vida após erros do passado. Os clientes adoraram a história, mas a parte mais importante da transformação do Antônio veio em dezembro de 2020. 2 semanas antes do Natal, recebi uma carta diferente de todas as outras. Marcos, minha irmã me ligou ontem. A Laura, que agora tem 17 anos, quer me ver. Ela disse para minha irmã que viu uma reportagem sobre a cooperativa na televisão, que se orgulhou de ver o pai dela ajudando outras pessoas. Não sei se ela vai me perdoar, não sei se nossa relação pode ser reconstruída, mas pelo menos ela quer conversar. A carta seguinte, em janeiro de 2021, trazia a notícia que eu estava esperando há anos. Marcos, encontrei com a Laura na semana passada. Ela veio até a cooperativa, viu o trabalho que estamos fazendo, conversou com os outros ex-presidiários, entendeu que eu realmente mudei. Não foi um encontro fácil, ela ainda carrega muitas mágoas, muitos traumas do que aconteceu. Mas pela primeira vez em anos, ela me chamou de pai. Disse que não aprova o que eu fiz com o Rogério, mas entende. Porque eu fiz, e mais importante, diz que está orgulhosa de ver que eu transformei minha raiva em algo positivo. A história do Antônio me ensinou uma lição fundamental sobre perdão e redenção. Não basta mudar internamente, não basta se arrepender sinceramente, não basta encontrar Deus. É preciso encontrar uma forma de transformar essa mudança interna em ações concretas que beneficiem outras pessoas. A sociedade só aceita a redenção quando ela vem acompanhada de contribuição social. Hoje, a Cooperativa Recomeço emprega 15 ex-presidiários e atende clientes em 3 estados. Antônio se tornou um palestrante conhecido, contando sua história em seminários sobre reinserção social, ajudando outras pessoas a encontrarem caminhos alternativos para reconstruir a vida após a prisão. Marcos, você sabe qual é a diferença entre redenção e reinserção social.
Ele me perguntou numa das suas últimas cartas. Redenção é algo que acontece dentro de você. É um processo interno de transformação e perdão. Reinserção social é quando você consegue convencer a sociedade de que merece uma segunda chance. E isso só acontece quando você prova, através de ações concretas, que sua mudança é real e beneficia outras pessoas. A Laura hoje tem 21 anos, estuda pedagogia e trabalha como voluntária na cooperativa aos fins de semana, ensinando matemática básica para ex-presidiários que querem terminar os estudos. Ela e o pai reconstruíram o relacionamento baseado no respeito mútuo e no reconhecimento de que ambos foram vítimas das circunstâncias, cada um à sua maneira. Pai, ela disse numa das visitas à cooperativa, eu nunca vou aprovar o que você fez com o Rogério, mas aprendi a entender que você não é definido apenas pelo pior momento da sua vida. Você é definido também por tudo que fez depois, para se redimir. A terceira história que preciso contar aconteceu já no final da minha pena, quando eu estava quase saindo do regime fechado. Era junho de 2019. O esquema do pastor Henrique já tinha sido descoberto e desmantelado. O Antônio já estava trabalhando na sua cooperativa lá fora e eu me preparava para minha própria volta à sociedade. Foi quando conheci o Roberto. Um homem que me mostrou que, às vezes, a fé verdadeira aparece nos lugares mais inesperados. Roberto chegou ao presídio numa segunda-feira quente, transferido de uma cadeia da Grande São Paulo. 53 anos, baixinho, calvo, com uma cicatriz que cortava o rosto do lado esquerdo. O crime dele era assalto à mão armada, mas havia algo diferente nele desde o primeiro dia. Irmão, você conhece alguma igreja aqui dentro? Foi a primeira pergunta que ele me fez. Conhece várias, Roberto. Qual é sua denominação? Qualquer uma onde eu possa agradecer a Deus por estar vivo. Essa resposta me intrigou. A maioria dos presos que chegavam querendo ir à igreja era por interesse em progressão de pena ou para impressionar família. Roberto parecia ter um motivo diferente. Por que você quer agradecer por estar vivo? Perguntei enquanto o ajudava a se acomodar na cela. Porque eu morri há 3 meses e Deus me trouxe de volta. Roberto não estava falando metaforicamente. Ele tinha morrido literalmente por 4 minutos, durante um infarto que teve na cadeia anterior. Os médicos conseguiram reanimá-lo, mas ele voltou diferente. Voltou convertido. Marcos, você já morreu alguma vez? Não, Roberto. Como é? É estranho. Você sente uma paz que nunca sentiu na vida, uma sensação de estar finalmente em casa. E depois você volta e percebe que tudo aquilo que você achava importante antes não era importante coisa nenhuma. Roberto me contou sua história while andávamos pelo pátio naquela primeira tarde. Ele era assaltante profissional há mais de 20 anos. Começou ainda adolescente, roubando carteira na rua, evoluindo para assaltos a comércios, casas, até assaltos a banco. Era bom no que fazia, planejava bem, raramente era pego. Eu roubava porque era viciado, Marcos. Viciado em cocaína, em crack, em tudo que me deixasse chapado. E roubava também porque era bom nisso, porque dava dinheiro fácil, porque eu não sabia fazer outra coisa na vida. A vida toda do Roberto tinha sido uma sequência de prisões, fugas, mais crimes, mais prisões. Ele conhecia o sistema carcerário, como poucos, sabia como se virar. Sabia como sobreviver, sabia como conseguir privilégios. Era um veterano respeitado entre os criminosos. Quantas vezes você foi preso, Roberto? Essa é a 12ª vez, irmão. 12ª. Eu passei mais tempo preso que solto nos últimos 20 anos. Mas alguma coisa mudou durante aqueles 4 minutos em que Roberto esteve clinicamente morto. Ele diz que teve uma experiência que transformou completamente sua perspectiva sobre a vida. Marcos, eu vi coisas que não sei explicar. Vi minha vida inteira passando na minha frente. Todos os crimes que cometi.
todas as pessoas que prejudiquei e senti uma vergonha, uma dor no peito que era pior que o próprio infarto. Roberto, você acha que foi um sonho, uma alucinação? Pode ter sido, mas quando eu acordei, eu era outra pessoa, literalmente outra pessoa. Não sentia mais vontade de usar droga, não sentia mais raiva do mundo, não tinha mais aquela revolta que me acompanhou a vida inteira. Ele parou de andar e me olhou nos olhos. Marcos, pela primeira vez na vida, eu sentia paz. O Roberto, que chegou ao presídio de Tremembé, era completamente diferente do criminoso que tinha passado décadas entrando e saindo da cadeia. Ele se inscreveu imediatamente em todos os cursos disponíveis. Alfabetização para adultos, porque mal sabia ler, curso de marcenaria, porque queria aprender uma profissão, curso de informática básica, porque queria se preparar para um mundo que tinha mudado muito durante suas prisões. Roberto, quantos anos de pena você tem para cumprir? 8 anos, irmão. 8 anos que vão ser os mais importantes da minha vida. Essa atitude me impressionou. A maioria dos presos vê a pena como tempo perdido, como punição injusta, como obstáculo para voltar à vida. Roberto via como oportunidade de aprender, de mudar, de se preparar para ser uma pessoa diferente quando saísse. Nos cultos do Padre Roberto, que substitui o Pastor Henrique, Roberto se destacava pela sinceridade da sua participação. Não tentava impressionar ninguém, não pedia nada em troca, não usava a religião como barganha. Simplesmente agradecia. Obrigado, Senhor, por me dar mais uma chance. Ele dizia em todas as orações. Obrigado por me mostrar que eu posso ser diferente do que sempre fui. Mas a transformação mais impressionante do Roberto não era espiritual, era prática. Ele começou a ajudar outros presos com problemas de alfabetização, ensinando o pouco que sabia para quem sabia menos ainda. Se oferecia para resolver conflitos entre detentos, usando a experiência de décadas na prisão para mediar brigas antes que virassem violência. Roberto, você não tem medo de se meter em briga dos outros? Perguntei, depois de vê-lo separar uma discussão que estava esquentando no pátio. Marcos, eu passei 20 anos causando problemas. Agora eu quero passar o resto da vida resolvendo problemas. É minha forma de pagar a dívida que tenho com o mundo. A dívida do Roberto com o mundo era enorme. 20 anos assaltando, ameaçando pessoas, causando trauma, medo, prejuízo. Centenas de vítimas que provavelmente ainda acordam de madrugada, lembrando do dia em que foram assaltadas por ele. Você já pensou em tentar contatar alguma das suas vítimas para pedir desculpas? Perguntei numa tarde. Penso todo dia, irmão. Mas como é que eu vou fazer isso? Procurar uma pessoa que eu roubei há 10 anos e falar: oi, sou o cara que roubou você, vim pedir desculpas? A pessoa vai ter um infarto igual ao meu. Era um dilema real. Roberto queria se redimir concretamente, não apenas espiritualmente. Mas não havia forma prática de fazer isso sem causar mais trauma às vítimas. Foi então que ele teve uma ideia que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Marcos, se eu não posso ajudar as pessoas que prejudiquei no passado, posso ajudar pessoas que estão sendo prejudicadas hoje, né? Como assim, Roberto? Posso usar tudo o que aprendi como criminoso para ajudar a polícia, para ensinar as pessoas a se protegerem, para evitar que outros passem pelo que minhas vítimas passaram. Roberto começou a escrever. Primeiro foram anotações sobre técnicas de assalto, sobre como os criminosos escolhem as vítimas, sobre quais comportamentos atraem a atenção de bandidos. Depois se tornou um projeto maior, um manual de segurança, pessoal escrito do ponto de vista de quem passou décadas do outro lado da lei. Irmão, eu sei como funciona a mente de um assaltante porque eu fui um durante 20 anos. Sei o que eles procuram, como eles agem quando eles atacam. Se eu conseguir ensinar isso para as pessoas, posso evitar que muita gente seja vítima de crime
O projeto do Roberto chamou a atenção do padre Roberto, que por sua vez conversou com a direção do presídio. Em poucos meses, Roberto estava participando de um programa piloto, onde ex-criminosos dão palestras educativas sobre prevenção ao crime. Roberto, como foi a primeira palestra? Perguntei quando ele voltou de uma apresentação numa escola da região. Foi emocionante, Marcos. Eu falei para uma turma de adolescentes sobre como não se tornar vítima de assalto. Ensinei técnicas de observação, comportamentos que devem evitar, situações de risco. E no final, uma menina levantou a mão e perguntou: "Tio, você realmente era ladrão?" Eu disse que era. Ela perguntou: "E agora?" Eu disse: "Agora eu sou professor de como não ser roubado." A sala inteira bateu palma. As palestras do Roberto fizeram tanto sucesso que ele foi convidado para falar em empresas, condomínios, organizações sociais. Sempre o mesmo tema: prevenção ao crime, com base na experiência real de quem foi criminoso durante décadas. Marcos, ontem eu falei numa empresa grande do centro. No final, um executivo veio conversar comigo. Sabe o que ele disse? Que há 15 anos foi assaltado na porta de casa por um cara baixinho, careca, com cicatriz no rosto. Eu gelei. Marcos, era eu. Eu tinha assaltado ele há 15 anos. Meu coração parou. Roberto, o que vocês fizeram? Eu pedi desculpas. Disse que não lembrava do rosto dele especificamente, mas que lembrava de todos os crimes que cometi. Naquela região, naquela época. Disse que estava ali justamente para tentar reparar o mal que tinha causado. Roberto sorriu tristemente. Sabe o que ele fez? Me deu a mão e disse: "Obrigado. Sua palestra de hoje me ajudou a entender algo que eu levei 15 anos para processar. Que você era apenas um homem desesperado, não um monstro. E ver você aqui hoje, ajudando outras pessoas, me faz sentir que de alguma forma aquele assalto serviu para algo positivo." Era inacreditável. Roberto tinha conseguido fazer algo que a maioria dos criminosos nunca consegue: transformar sua experiência criminal em algo positivo para as próprias vítimas. Roberto, você conversou mais com esse executivo? Conversamos por 1 hora depois da palestra. Ele me contou como aquele assalto mudou a vida dele, como ficou com medo de sair de casa, como desenvolveu síndrome do pânico. Mas também me contou como superou tudo isso, como se tornou uma pessoa mais forte, mais atenta, mais preparada para enfrentar adversidades. E aí ele me fez uma proposta. A empresa dele quer contratar meus serviços para dar treinamentos regulares de segurança pessoal para os funcionários. Vai ser meu primeiro trabalho formal em mais de 20 anos, Marcos. Meu primeiro salário honesto desde que eu tinha 17 anos. A transformação do Roberto de criminoso para consultor em segurança foi tão impressionante que chamou a atenção da mídia. Jornais, revistas, programas de televisão queriam contar a história do assaltante que virou especialista em prevenção ao crime. Roberto, você não tem medo de toda essa exposição? E se alguma vítima antiga te reconhecer e quiser vingança? Marcos, esse é o risco que eu tenho que correr. Não posso me esconder para sempre do mal que causei. E se alguém quiser vingança, vai ter todo o direito. Eu mereço. Mas o que aconteceu foi o oposto. A exposição trouxe ainda mais oportunidades para Roberto usar sua experiência criminosa de forma construtiva. Ele foi convidado para assessorar a polícia em operações anticrime, para dar consultoria a empresas de segurança, para participar de programas governamentais de prevenção à violência. Irmão, semana passada eu ajudei a polícia a desmantelar uma quadrilha de assaltantes. Consegui prever exatamente onde e como eles iam agir, porque eu reconheci o padrão que eu mesmo usava há 20 anos. Era surreal. Roberto estava usando suas habilidades criminosas para combater o crime, como se toda a experiência negativa de 2 décadas tivesse se transformado em força positiva para a sociedade. Roberto, você acha que Deus planejou tudo isso?
O infarto, a experiência de quase morte, a transformação? Marcos, eu não sei se Deus planeja essas coisas ou se simplesmente aproveita as oportunidades que surgem. Mas sei que aqueles 4 minutos de morte mudaram completamente o rumo da minha vida e mudaram para melhor, não só para mim, mas para muitas outras pessoas. Em dezembro de 2019, quando eu estava saindo do regime fechado, Roberto recebeu sua primeira progressão de pena. Depois de apenas 6 meses no presídio, ele conseguiu autorização para trabalhar durante o dia e dormir na prisão à noite. Marcos, vou trabalhar numa empresa de segurança durante o dia. Vou dar treinamentos, fazer consultorias, desenvolver programas de prevenção. À noite volto para cá, para continuar ajudando os irmãos que estão chegando. Era inédito. Roberto poderia ter conseguido o regime aberto completo, mas escolheu continuar dormindo na prisão para poder ajudar outros detentos em processo de transformação. Por que você não quer sair completamente, Roberto? Porque aqui dentro, ainda, tem muita gente que precisa de ajuda, irmão. Tem cara chegando desesperado, pensando em suicídio, achando que não tem mais jeito. Se eu posso usar minha experiência para mostrar que sempre tem jeito, por que eu vou embora? Roberto se tornou uma espécie de mentor não oficial dos novos presos. Ele os recebia, conversava sobre suas histórias, mostrava os caminhos possíveis para a mudança de vida, conectava cada um com os cursos e atividades mais adequados ao seu perfil. Roberto, quantos presos você já ajudou desde que chegou aqui? Não sei, Marcos, não fico contando. Mas toda semana chega gente nova e toda semana eu tento mostrar que é possível ser diferente do que sempre fomos. O trabalho dele era tão eficiente que a direção do presídio criou oficialmente o programa Mentor de Reinserção, com Roberto como coordenador. Era o primeiro programa do tipo no sistema penitenciário brasileiro. Irmão, agora é oficial. Eu sou funcionário do sistema carcerário. Quem diria que um dia eu ia trabalhar para o Estado como agente de ressocialização? A última conversa que tive com Roberto antes de sair do presídio foi sobre fé e propósito de vida. Roberto, você acha que todo mundo pode mudar como você? Mudou? Marcos, eu acho que todo mundo pode mudar. A questão é se todo mundo quer mudar. Mudança de verdade dói, irmão. Você tem que matar quem você era para nascer quem você pode ser. E nem todo mundo está disposto a morrer para ressuscitar melhor. E o que fez você estar disposto? Eu morri literalmente, Marcos. Quando você morre de verdade e volta, você percebe que tudo que vem depois é presente, é oportunidade extra, é chance de fazer diferente. Eu não podia desperdiçar essa segunda vida fazendo as mesmas coisas da primeira. Roberto continuou no programa de mentor, mesmo depois de conseguir liberdade condicional completa. Hoje, ele coordena projetos de reinserção social em 3 presídios diferentes, além de manter sua empresa de consultoria em segurança. Marcos, mês passado recebi uma carta de um cara que eu ajudei no ano passado. Ele saiu da cadeia, conseguiu trabalho numa padaria, está reconstruindo a relação com a família. Na carta ele escreveu: Roberto, obrigado por me mostrar que eu não era obrigado a continuar sendo quem eu sempre fui. Cara, quando eu leio uma coisa dessas, eu tenho certeza de que aquele infarto valeu cada segundo de dor. As 3 histórias que eu contei até agora, a minha com o pastor corrupto, a do Antônio rejeitado pela sociedade, a do Roberto transformado pela experiência de quase morte, têm algo em comum. Todas envolvem homens que buscaram na fé uma forma de lidar com a culpa, com a rejeição, com a necessidade de recomeçar. Mas a 4ª história é diferente. É sobre um homem que encontrou algo mais raro que fé. Encontrou perdão. Era setembro de 2019, meus últimos meses no regime fechado, quando conheci o seu Antônio.
Um homem de 62 anos que chegou ao presídio numa situação que nenhum de nós conseguia entender completamente. Seu Antônio não era criminoso. Nunca tinha sido preso antes, nunca tinha se envolvido com nada ilegal, nunca tinha feito mal a ninguém. Era aposentado, viúvo, pai de 2 filhos, avô de 4 netos. Trabalhara a vida inteira como mecânico. Frequentava a mesma igreja há 30 anos. Era respeitado no bairro onde morava. Seu Antônio, qual é sua história? Perguntei quando ele chegou visivelmente perdido e assustado. Meu filho, eu matei o homem que assassinou minha neta. A história do seu Antônio era ao mesmo tempo simples e terrível. Sua neta Beatriz, de apenas 8 anos, tinha sido sequestrada, abusada e morta por um vizinho do bairro. O crime chocou toda a comunidade. O assassino foi preso, julgado e condenado a 20 anos de prisão. Tudo deveria ter terminado aí, disse seu Antônio, sentado na borda da cama da cela que dividíamos. Justiça foi feita, o cara foi preso, a família podia tentar seguir em frente, mas eu não conseguia. O problema do seu Antônio não era sede de vingança no sentido tradicional. Era algo mais profundo e mais doloroso. Ele não conseguia conviver com a ideia de que o assassino da neta continuava vivo enquanto ela estava morta. Meu filho, eu passava as noites acordado pensando naquele desgraçado na cadeia, comendo, dormindo, assistindo televisão, recebendo visita da família. E minha Beatrizinha estava embaixo da terra, sem nunca mais poder correr, brincar, dar risada. Durante 2 anos, seu Antônio tentou superar esses sentimentos através da fé. Participava ativamente da igreja, orava todos os dias, pedia a Deus para tirar o ódio do seu coração. Chegou a procurar psicólogos, terapeutas, outros familiares de vítimas de violência. Eu queria perdoar meu filho. Queria muito. Sabia que era a coisa certa a fazer. Sabia que Deus queria isso de mim. Mas toda vez que eu fechava os olhos, via o rosto da minha neta pedindo justiça. A transformação do seu Antônio de homem, de fé em assassino, aconteceu gradualmente. Primeiro foram os pesadelos constantes com Beatriz. Depois vieram as visitas ao túmulo, onde ele conversava com a neta, prometendo que faria justiça. Finalmente, a decisão de agir. Eu descobri em qual presídio o cara estava. Descobri o dia que ele tinha direito à saída temporária. E quando ele saiu, eu estava esperando. Seu Antônio esperou o assassino da neta na porta da casa da mãe dele, onde ele sempre ia durante as saídas temporárias. Esperou com um revólver que comprou especificamente para isso. Quando o homem apareceu, eles conversaram. Eu disse, "Você lembra da Beatriz?" Ele disse que lembrava. Eu perguntei, "Você se arrepende do que fez?" Ele disse que se arrependia muito, que pensava nela. Todos os dias, que se pudesse voltaria atrás. Eu acreditei nele, meu filho. Acreditei que o arrependimento era sincero. E mesmo assim você atirou? Mesmo assim eu atirei, porque arrependimento não traz minha neta de volta. Arrependimento não desfaz o sofrimento que ela passou nos últimos momentos de vida. Arrependimento é só uma palavra bonita que não muda nada do que aconteceu. Seu Antônio atirou 3 vezes no assassino da neta. Depois, ficou sentado ao lado do corpo até a polícia chegar. Não tentou fugir, não inventou desculpa, não alegou legítima defesa. Confessou tudo e aceitou ser preso. Meu filho, quando atirei nele, senti um alívio que não sentia há 2 anos. Como se um peso gigantesco tivesse saído das minhas costas. Finalmente, tinha feito justiça para minha Beatriz. A diferença entre seu Antônio e outros presos que cometeram crimes passionais é que ele não se arrependia do que tinha feito, mas também não se orgulhava. Era como se tivesse cumprido uma obrigação dolorosa, mas necessária. Seu Antônio, o senhor acha que Beatriz queria que o senhor matasse o cara? Não sei, meu filho. Beatriz era uma criança doce, não tinha maldade nenhuma.
Talvez ela não quisesse, mas eu não podia deixar passar. Um avô tem a obrigação de proteger os netos, mesmo depois da morte. A adaptação do seu Antônio à vida na prisão foi surpreendente. Apesar da idade e de nunca ter vivido em ambiente violento, ele se integrou rapidamente à rotina carcerária. Ajudava outros presos mais velhos, participava das atividades religiosas, nunca se envolveu em conflitos. Como o senhor consegue se dar bem aqui dentro? Perguntei, depois de algumas semanas, observando como ele era respeitado pelos outros detentos. Meu filho, quando você faz uma coisa que considera certa, mesmo sabendo que vai sofrer consequências, você fica em paz com sua consciência. E quando você está em paz com sua consciência, os outros percebem. O seu Antônio se tornou uma figura paterna no presídio. Presos jovens o procuravam para pedir conselhos. Presos com problemas familiares desabafavam com ele. Presos que estavam perdendo a esperança encontravam nele uma palavra de apoio. Seu Antônio, como o senhor consegue ajudar tanta gente se o senhor mesmo está preso? Meu filho, estar preso não significa estar morto. Enquanto estivermos vivos, podemos fazer alguma diferença na vida de alguém. E às vezes, a diferença que a gente faz aqui dentro é maior do que a que fazíamos lá fora. Mas a verdadeira transformação na vida do seu Antônio começou 6 meses depois da sua chegada ao presídio. Foi quando ele recebeu uma visita completamente inesperada. Meu filho, hoje veio me visitar a mãe do cara que eu matei. Eu não podia acreditar. A mãe do assassino da Beatriz tinha ido visitar o homem que matou seu filho na prisão. Era uma situação que ia além de qualquer coisa que eu pudesse imaginar. Seu Antônio, o que ela queria? Ela queria me conhecer. Queria entender por que eu fiz o que fiz. E queria me contar sobre o filho dela. A conversa entre seu Antônio e Dona Maria, mãe do assassino, durou 2 horas. Ela contou sobre a infância difícil do filho, sobre os abusos que ele sofreu quando criança, sobre os problemas mentais que nunca foram tratados adequadamente, sobre como ela tentou ajudá-lo durante anos sem sucesso. Ela não estava defendendo. O que ele fez, meu filho? Estava explicando como ele se tornou o que se tornou. E no final, sabe o que ela me disse? Que entendia minha dor, que no meu lugar talvez fizesse a mesma coisa e que não me odiava por ter matado o filho dela. E o senhor? O que sentiu depois dessa conversa? Senti confusão, meu filho. Porque até então eu via o cara que matou minha neta como um monstro. Depois da conversa com a mãe dele, comecei a ver que ele também era uma pessoa quebrada, machucada, que fez uma coisa terrível, porque também tinha sido vítima de coisas terríveis. Essa revelação abalou profundamente as convicções do seu Antônio. Ele tinha matado um homem, acreditando estar fazendo justiça divina, lutando contra o mal absoluto. Descobrir que o monstro também era humano, também havia sofrido, também havia sido vítima, complicou toda a sua narrativa interna. Seu Antônio, isso mudou alguma coisa sobre o que o senhor fez? Mudou tudo. E não mudou nada, meu filho. Mudou porque agora eu entendo que o mundo é mais complicado do que eu pensava, que não existe mal absoluto, que todos somos vítimas de alguma coisa. Não mudou nada porque minha neta continua morta. E eu continuo achando que fiz o que tinha que fazer. As visitas de Dona Maria se tornaram regulares. Uma vez por mês, ela vinha conversar com seu Antônio sobre luto, sobre perdão, sobre como lidar com a perda de filhos, sobre como encontrar sentido no sofrimento. Meu filho, é estranho. Eu e Dona Maria perdemos as pessoas mais importantes das nossas vidas por causa do mesmo crime. Ela perdeu o filho, eu perdi a neta. E agora encontramos consolo conversando uma com a outra. O que vocês conversam durante essas visitas? Conversamos sobre memórias. Ela me conta histórias de quando o filho era criança, antes de virar o que virou. Eu conto histórias da Beatriz, dos momentos felizes que vivemos juntas,
É como se estivéssemos honrando a memória dos dois, do jeito que eles eram, antes de tudo dar errado. A amizade entre seu Antônio e Dona Maria se tornou conhecida no presídio e causou reações diversas. Alguns presos achavam bonito, outros achavam esquisito, outros não entendiam como isso era possível. Seu Antônio, os outros presos não acham estranho o senhor se dar bem com a mãe da sua vítima? Acham, meu filho, mas eu aprendi que as pessoas só julgam o que não conseguem entender. Quem nunca perdeu um neto assassinado não pode entender minha dor. Quem nunca perdeu um filho assassino não pode entender a dor da Dona Maria. Mas nós, duas, entendemos uma a outra perfeitamente. Foi através dessa amizade improvável que seu Antônio começou a encontrar uma forma de lidar com a culpa que descobriu carregava mesmo acreditando ter feito a coisa certa. Dona Maria me disse uma coisa que mudou minha perspectiva sobre tudo, meu filho. Ela disse: Antônio, você matou meu filho porque amava sua neta. Eu não posso odiar alguém que agiu por amor, mesmo que esse amor tenha causado dor. E o que o senhor respondeu? Eu disse: Maria, seu filho matou minha neta porque estava quebrado por dentro. Eu não posso mais odiar alguém que estava sofrendo, tanto que perdeu a capacidade de distinguir certo de errado. Era o início de um processo de perdão mútuo que nenhum de nós achava possível. Seu Antônio perdoando post-mortem o assassino da neta, Dona Maria perdoando o assassino do filho. Duas pessoas devastadas pela mesma tragédia, encontrando paz através da compreensão mútua. Meu filho, o perdão não é algo que você faz pela pessoa que te machucou. É algo que você faz por você mesmo, para poder continuar vivendo sem ser consumido pelo ódio. Mas o senhor ainda acha que fez a coisa certa? Ainda acho. Fiz o que achava que tinha que fazer naquele momento, com as informações que tinha, com a dor que sentia. Se pudesse voltar atrás, com tudo que sei hoje, talvez fizesse diferente. Mas não posso voltar atrás, então tenho que encontrar uma forma de viver em paz com minhas escolhas. A transformação do seu Antônio não foi de criminoso para pessoa do bem, como aconteceu comigo, com Antônio e com Roberto. Foi de pessoa do bem para pessoa do bem que fez uma coisa terrível e que precisou aprender a conviver com essa contradição. Seu Antônio, o senhor acha que Deus perdoou o que o senhor fez? Não sei, meu filho, mas acho que Deus entende por que eu fiz. E se Dona Maria, que era a mãe da minha vítima, conseguiu me perdoar, talvez Deus também consiga. Um ano depois da nossa primeira conversa, seu Antônio recebeu a notícia de que tinha conseguido progressão para regime semiaberto. Poderia trabalhar durante o dia e dormir em casa, mas ele recusou. Por que o senhor não quer sair, seu Antônio? Porque eu ainda não terminei meu trabalho aqui dentro, meu filho. Tem muita gente chegando machucada, revoltada, sem saber como lidar com a dor. Se eu posso ajudar essas pessoas a não cometerem os mesmos erros que eu cometi, vale a pena ficar mais um pouco. Seu Antônio se tornou coordenador de um grupo de apoio para familiares de vítimas de violência que decidem fazer justiça com as próprias mãos. Junto com Dona Maria, ele visita outros presídios, conta sua história, mostra como o ódio pode ser transformado em algo construtivo. Meu filho, semana passada estivemos numa cadeia do interior. Tinha lá um pai que matou o cara que estuprou a filha dele. Igualzinho ao meu caso. Quando terminamos de contar nossa história, ele chorou. Disse que pela primeira vez desde o crime conseguia imaginar um futuro onde não se odiaria pelo que fez. E o que vocês disseram para ele? Dissemos que ele não precisava se arrepender de ter protegido a filha, mas precisava aprender a conviver com as consequências dessa proteção. Que vingança não apaga crime, mas que também não precisa apagar o amor que motivou a vingança. A última conversa que tive com seu Antônio, antes de sair do presídio, foi sobre o sentido da justiça.
Seu Antônio, depois de tudo que viveu, o que o senhor acha que é justiça? Meu filho, justiça não é vingança. Vingança é quando você machuca alguém para se sentir melhor. Justiça é quando você faz alguma coisa para equilibrar o mundo de novo. E o senhor acha que conseguiu equilibrar o mundo? Não sei se equilibrei, meu filho. Mas sei que transformei minha dor em algo que pode ajudar outras pessoas a lidarem com a dor delas. E talvez essa seja a única justiça possível num mundo onde crianças são assassinadas e avós viram assassinos. Quando saí do presídio, em julho de 2019, levava comigo as lições das 4 histórias que vivi. A minha, sobre como a fé pode ser manipulada, mas também pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. A do Antônio, sobre como a redenção só é aceita pela sociedade quando vem acompanhada de contribuição social. A do Roberto, sobre como experiências extremas podem transformar completamente o rumo de uma vida. E a do seu Antônio, sobre como o perdão às vezes é mais complexo que qualquer teoria religiosa ou moral. Você teria feito o mesmo no meu lugar? Teria denunciado a corrupção religiosa, mesmo sabendo que seria punido? Teria apoiado a luta do Antônio por aceitação social? Teria acreditado na transformação do Roberto? Teria entendido a justiça do seu Antônio? Essas são perguntas que não tem resposta certa ou errada. São perguntas sobre natureza humana, sobre moral, sobre fé, sobre justiça. Perguntas que cada um precisa responder baseado em sua própria experiência de vida. O que posso dizer é que dentro das grades, longe dos julgamentos da sociedade, longe das pressões familiares, longe das obrigações sociais, você descobre o quem realmente é. Descobre do que é capaz quando não tem mais nada a perder. Descobre que valores são realmente seus e quais eram apenas impostos pelo mundo lá fora. Hoje eu trabalho numa marcenaria, Sofia está na faculdade de medicina, frequentamos uma igreja pequena onde ninguém cobra nada de ninguém. Vez ou outra recebo cartas do Antônio contando sobre o sucesso da cooperativa, do Roberto relatando mais uma vida transformada através de seu programa de mentoria, do seu Antônio descrevendo mais uma família que conseguiu encontrar paz através do perdão. Somos 4 homens que encontramos Deus de formas diferentes, em momentos diferentes, por motivos diferentes, mas todos encontramos. E todos descobrimos que Deus não mora em templos, não cobra dízimo, não promete milagres em troca de dinheiro, não julga baseado em aparências. Deus mora nas escolhas que fazemos quando ninguém está olhando, nas palavras que falamos quando estamos com raiva, na ajuda que oferecemos quando não temos nada a ganhar com isso, no perdão que damos quando seria mais fácil guardar rancor. As vozes atrás das grades têm muito a ensinar para quem está disposto a ouvir. Não porque somos especiais, mas porque passamos por situações extremas que revelam aspectos da natureza humana que a vida normal não costuma mostrar. Obrigado por me acompanhar até o fim dessas 4 histórias de fé e prisão. Ainda há muitas outras vozes esperando para serem ouvidas, muitas outras lições esperando para serem aprendidas, muitas outras oportunidades de entendermos que não somos tão diferentes assim uns dos outros. A próxima vez que você julgar alguém, lembre-se de que não conhece toda a história. A próxima vez que perder a fé, lembre-se de que ela pode ser encontrada nos lugares mais inesperados. A próxima vez que achar que não tem mais jeito, lembre-se de que sempre há uma segunda chance para quem está disposto a mudar de verdade. E se um dia você encontrar alguém que passou pela prisão, não pergunte apenas pelo crime, pergunte também pela transformação. Porque às vezes as pessoas mais sábias são aquelas que aprenderam com os próprios erros de forma mais dolorosa. As grades não prendem apenas corpos. Prendem histórias, lições, oportunidades de crescimento
que podem beneficiar toda a sociedade se estivermos dispostos a ouvir com coração aberto e mente livre de preconceitos. Esta foi minha contribuição. Estas foram as vozes que escolhi amplificar. Agora cabe a você decidir o que fazer com essas histórias, que lições tirar delas, como aplicá-las na sua própria vida. Porque no final das contas, todos nós somos prisioneiros de alguma coisa. Uns de grades de ferro, outros de grades invisíveis, feitas de medo, preconceito, orgulho ou rancor. E todos nós, de uma forma ou de outra, estamos buscando a liberdade verdadeira que só vem quando aprendemos a perdoar os outros e a nós mesmos.